Assim. Olá, boa Oi, Ana, noite. tudo bem? Boa noite. Vou ajustar aqui a tela. Tá bem, fique à Eu estou te vontade. ouvindo um pouco baixo. Tá me ouvindo baixo? Melhorou? Tô. Você Deixa está eu me ver. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Estranho. Por que será? Consegue me ouvir agora? Tô, mas tá bem baixo. Será que é alguma coisa? Você conseguiu aumentar? Você chegou a aumentar o volume do seu Deixa eu celular? tentar aqui aumentar o meu. Às Tá me vezes ouvindo? pode. Acho que agora tá melhor. Ah, então, Você está me ouvindo bem, Guilherme? perfeitamente. Tá ótimo. Que bom que deu tudo certo. Deixa eu ver, são 19h59 O pessoal já e falou que o áudio tá ok. tá ótimo, tá ok. Ótimo. Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande a gente estar fazendo hoje o Cartório Entrevista com Guilherme Teodoro. Para aqueles que não o conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação. O Guilherme é advogado familiarista, formado bacharel em Direito pela Rede de Ensino Docton. Ele é especialista em processo civil pela Unidocton e é pós-graduando em Direito de Família e Sucessões pela PUC Minas. Atuou como secretário da Comissão de Estudantes da OAB-JF e tem vários artigos publicados, inclusive pelo IBDFAN, e nós vamos comentar um deles especificamente durante essa live, que é o Cartório Entrevista, que trata da herança digital. Você quer acrescentar alguma coisa aí no currículo, Guilherme? Ô, Ana Cristina, na verdade eu gostaria de agradecer o convite, né? Para quem não sabe, a Ana Cristina foi minha professora lá na rede de ensino Docton, lá nos primeiros períodos. E se me Isso. dissessem que hoje eu estaria aqui hoje sendo entrevistado por ela, eu não acreditaria. Então eu gostaria, ô, Ana, de reiterar eu gostaria de reiterar o agradecimento pelo convite e eu espero que seja, né, uma conversa prazerosa, e tanto para mim, como para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Muito legal. A vida é assim. A É vida é cheia de verdade. surpresas e cheia de elos. Então a É gente tem que verdade. estar sempre aberto a esses momentos e movimentos, né? Então, Guilherme, quando a gente conversou de fazer essa entrevista, a gente focou no seminário de atualidades do direito de família e sucessões que você participou em São Paulo, e em que você fez um post que me chamou muito a atenção, que você destacou alguns temas que foram abordados ali. Inclusive, depois a gente vai deixar o link desse seminário no YouTube, porque ele está disponível. Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir online, né? Então, você colocou ali a questão da herança digital, a questão da paternidade socioafetiva, a questão de que a sucessão nos próximos anos vai gerar muito em termos dos imóveis, né? Então, a gente quis trazer esses temas a partir da sua participação naquele evento. Que você pode falar um pouquinho do evento que você esteve presencialmente com Flávio Tartucci, a Verônica Tagliari e o César Peguini, ou seja, juristas e advogados de muita experiência e de muita relevância na área, né? Ô, Ana, então, o que eu pude, assim, observar, né, participando do seminário, assim como outros, né, que eu venho participando, é de como que o direito de família, ele, de fato, ele está em constante mudança, né? Ele nunca vai ser o mesmo que foi regulamentado lá em 2002. De 2002 até 2026, a gente já teve algumas mudanças, né, por meio de decisões, até mesmo por obras doutrinárias. Então, a gente consegue visualizar essas mudanças recorrentes ao longo desses anos. Só que essas decisões e esse papel atuante dos juristas, eles não estão sendo o suficiente para poder regulamentar os fenômenos do direito de família, né? Então, hoje a gente consegue observar situações que
há 5 anos atrás, a gente jamais poderia imaginar que hoje chega como demanda no judiciário. E uma dessas demandas a gente pode tratar a questão da herança digital, né? Redes sociais, o papel do animal hoje dentro das relações familiares, o papel dos avós, as novas configurações familiares. Então a gente consegue visualizar que o direito de família ele está em constante mudança. E as mudanças, elas precisam de regulamentação. A gente sabe que no direito é assim que acontece. Existe um fato e depois vem uma regularização. E talvez Então, essa regularização não seja o suficiente para os próximos anos. tá certo. A gente sempre fala, né, principalmente em sala de aula, que o direito está sempre correndo atrás do fato social, né? O fato social acontece, a gente, lógico, a gente tem uma legislação básica, mas que precisa a todo momento estar sendo atualizada, estar sendo modificada, né? Então, vamos pegar primeiro esse tema da herança digital. Aí eu até separei aqui o seu artigo que você escreveu em junho de 24, lá para o IBDFAN, né? Para aqueles que não sabem ainda, o título é Desafios da Herança Digital na Preservação da Reputação de Figuras Públicas Falecidas. E você começa o seu artigo, vou tomar liberdade de ler aqui, você começa falando assim: a herança digital emergiu como elemento crucial no cenário das plataformas de redes sociais, onde não apenas gera lucro, mas também atua como um acervo que documenta a trajetória pessoal dos indivíduos ao longo de suas vidas. Então, o que você quis trazer aí nesse artigo? O que você destacaria? Você até trouxe artigos do projeto de lei que a gente vai discutir um pouco. O que de primeiro momento você destacaria do seu artigo? Ana, hoje a gente sabe que as gerações reconhecem as redes sociais como um espaço de informação, né? E hoje a gente consegue visualizar contas oficiais de figuras públicas que permanecem servindo como um acervo. Então, por exemplo, Marília Mendonça faleceu, mas se hoje nós entrarmos no perfil dela, a gente vai ver publicações, Ele está comportamentos, ativo, né? Um perfil ativo, perfil né? ativo. Gal Costa Tá. se foi e o perfil Rita dela Lee. Rita Lee. O Cazuza criou-se um perfil e esse perfil ele foi reconhecido como um acervo. Existem perfis que foram criados posteriormente à morte e existem perfis que foram criados, existem perfis que foram criados posteriormente à morte e outros foram criados antes da morte. Então vamos pegar a Marília Mendonça, que é um caso recente. Marília Mendonça teve um perfil, né? E hoje o perfil dela continua ativo. E as pessoas continuam utilizando o perfil dela. E uma das polêmicas que teve alguns anos atrás foi de que o administrador da conta teria deixado de seguir uma de suas amigas. Se eu não me engano, da dupla ali, Maiara e Maraísa. E aí fica o questionamento. Será que a Marília Mendonça gostaria de criar essa situação dentro da plataforma das redes sociais? Então, hoje a gente consegue olhar as redes sociais não só como um fenômeno financeiro, patrimonial. Não, existe ali o nome dela O vinculado. fenômeno de direito da personalidade, né? Da intimidade Exatamente. da pessoa, né? Exatamente. E aí, quando a gente se depara hoje com a nossa legislação, a gente não vê nenhum contexto em que a gente possa regulamentar isso. Mas a gente tem um testamento. O testamento, a gente sabe que ele não necessariamente ele é direcionado para questões patrimoniais. O testamento também pode ser um instrumento para que algumas vontades possam ser respeitadas, inclusive os codicilos, né? Então, quando a gente pensa hoje na herança digital, a gente pensa nesse avanço que vamos ter com as redes sociais, mas que ainda assim esse avanço do anteprojeto de lei não deixa claro sobre quais são os limites do administrador. E aí, dentro desse cenário, eu não consigo ver outra possibilidade para se regulamentar isso que não seja um testamento. E já que você citou a legislação que está por vir,
que é o projeto de lei número 4 de 2025, que está reformando, né, buscando reformar o nosso Código Civil, com previsão aí de finalização até junho de 2025. No tocante à herança digital, você trouxe aqui no seu artigo, eu vou até ler aqui que eu acho interessante. O artigo 1791-A do projeto de lei diz que os bens digitais do falecido de valor economicamente apreciável integram a sua herança, e o parágrafo único vem dar para a gente uma luz do que são considerados esses bens digitais. Aí o parágrafo único diz: compreende-se como bens digitais o patrimônio intangível, né? Tudo aquilo que a gente não enxerga, não tem corpo, não pega, né? Abrangendo, entre outros, senhas, dados financeiros, perfis de redes sociais, contas, arquivos de conversas, vídeos e fotos, arquivos de outra natureza, pontuação em programas de recompensa, interessante que se discute muito isso, né, de aviação, ou incentivo e qualquer conteúdo de natureza econômica, armazenado ou acumulado em ambiente virtual de titularidade do autor da herança. Então, hoje, atualmente, 24 de fevereiro de 2026, a gente não tem nenhuma lei brasileira que trata minimamente desse ponto, que seria bens digitais ou herança digital, mas o projeto de lei já vem buscando trazer alguma coisa, salvo engano, são 10 capítulos que abrangem esse tema, até mesmo o e-notariado foi colocado ali. Agora, eu trouxe para a nossa conversa uma decisão recente do STJ, de outubro de 2025, que eu achei bastante interessante, que fala assim: o acesso à herança digital quando estiver protegido por senha. Como que tem que ser feito? Tem que haver um incidente processual específico, em que vai ser nomeado um profissional especializado que vai analisar aqueles dados para dizer que se esses dados são ou não sensíveis, ferem ou não o direito da personalidade, porque no caso específico houve um acidente de helicóptero com vários familiares que faleceram em 2016, e aí a inventariante pretendeu que a Apple liberasse a senha da rede social de um dos falecidos. E isso foi judicializado, então entendeu-se pelo STJ que não pode pura e simplesmente liberar. Tem que haver uma análise por um profissional especializado para identificar os dados e poder se avaliar se aquilo é fere ou não, é um direito da personalidade ou não. E aí o projeto de lei vem tentando elucidar esse tipo de questão, né? Então, é um primeiro ponto aí que a gente tem que ficar atento, nós que somos profissionais da área do direito, eu aqui como tabeliã, né, na área, embora tabeliã de protestos, mas trazendo informações e estudos sobre as várias especialidades, que esse é um tema que ele é bastante relevante, que a gente tem que acompanhar de perto. E você muito bem trouxe qual é a alternativa existente hoje em dia, que é o testamento, que é um documento, né, lavrado recomendavelmente de forma pública pelo tabelião de notas, em que a pessoa vai no tabelião de sua confiança e faz as suas declarações, não só patrimoniais, mas no que a gente está discutindo assim aqui, na questão dos seus dados digitais. Né? Complementando aquilo que você disse, Ana, sobre o direito correr atrás dos fatos, a gente também está diante de um cenário em que pode existir novos profissionais também dentro do cenário jurídico, né? Um perito envolvido na Sim, questão digital, ou talvez perito digital, né? exatamente, ou até mesmo um promotor de justiça com essa finalidade, né? A gente sabe que existem os promotores aí atuando em várias esferas, mas talvez exista um novo núcleo dentro do judiciário que possa, de fato, atuar dentro dessa situação de uma forma com conhecimento técnico, né? Porque a gente sabe que a gente, como profissional jurídico, a gente não tem essa capacidade avançada envolvendo essa questão digital, né? Isso é algo que está chegando agora para a gente e a gente está tendo que acoplar isso na nossa carreira. Mas fica aí, quem sabe, um desejo de no futuro a gente ter novos profissionais
com outras finalidades, podendo atuar aí engenheiros de software, profissionais da área da tecnologia da informação. Então, E fica não, e aí só essa para você ter informação. uma ideia, acabou de ser publicado um provimento novo sobre regras de tecnologia aplicáveis aos cartórios. A gente até então tinha o provimento 74 em vigor e acabou de chegar uma regulamentação toda nova, bastante extensa e bastante assim detalhada sobre vários aspectos de tecnologia que todas as serventias têm que cumprir. Então, como disse ali o Luiz Felipe Salomão, eu também separei um artigo que ele trouxe agora em janeiro no portal Migalhas, fazendo exatamente uma análise da reforma do Código Civil até então, a gente está deixando de ser uma sociedade analógica para virar uma sociedade digital. Então, não tem Exatamente como isso. fugir, é As dançar mudanças estão aí, conforme a não tem como música. evitá-las. Então, sobre esse tema aí, herança digital, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu Ou acho a que a gente gente... conseguiu passar por ele de uma forma bem completa. Agora é aguardar aí, né, os próximos passos do anteprojeto e torcer para que ele seja colocado em prática da melhor forma possível. E já vamos deixar aqui depois outras entrevistas para quando esse código entrar em vigor, depois 6 meses ou um ano depois, como a gente está aplicando no cartório, como que você está aplicando aí nos Com tribunais. certeza, A daqui a um gente tempo vai a gente precisar fazer uma discutir como que entrevista está se um, dando essa dois. prática, né? Então tá. Vamos passar então para um segundo tema que ele é, além de bastante interessante, é um tema que ele desperta muito interesse e curiosidade nas pessoas, que é a questão da paternidade socioafetiva, né? Que também é um tema que foi abordado lá, mais especificamente pela Verônica, como você bem trouxe aqui, as novas configurações familiares, né? Que a gente veio acompanhando isso mais em decisões jurisprudenciais até então, mas que também está vindo com regulamentação nesse novo Código Civil, né? Quando trata da família socioafetiva, da questão da condição jurídica desse filho socioafetivo e desse pai socioafetivo, que diferentemente do filho de criação, que não tem uma consequência jurídica a socioafetividade traz, né? Como que você poderia abordar esse tema para a gente? Eu acho que ó, na melhor forma da gente poder falar da paternidade socioafetiva é de falar sobre o papel dos padrastos e das madrastas, né? Uhum. Eu acho que pela primeira vez o direito de família está vindo aí, colocando essas pessoas em um papel de dignidade familiar e de bondade, né? A gente sempre associou a madrasta e o padrasto como figuras que são vilanizadas, né? Nem sei se existe esse termo, mas como se fossem vilãos e vilãs dentro da seara familiarista. Só que a família que era lá nos tempos dos meus avós não é a mesma família que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente está diante de um novo cenário familiar. E esse novo cenário familiar, ele está diante de uma família recomposta. Né? Não aquela família em que tem o pai biológico, a mãe biológica e o filho. Não, a gente hoje tem o pai biológico, o padrasto, as madrastas e as mães. Então, quando a gente fala sobre a paternidade socioafetiva, a gente está falando sobre a possibilidade dessa figura ter direitos e deveres diante daquela criação. Então, pensar em paternidade socioafetiva é pensar, sim, em trazer dignidade para essas novas famílias recompostas e também legitimar o afeto, né? Aquela criança que está sendo criada por um até então desconhecido, que por conta do afeto, por conta da convivência, ela poder ali ter, né, os direitos como filha. E a partir disso surge então a paternidade socioafetiva. E é bom enfatizar também que a paternidade socioafetiva não afasta a paternidade biológica. Essas duas paternidades elas podem somar desde que elas sejam favoráveis à situação ali da criança e do adolescente. Entendi. Agora, olha que interessante, nessa busca, assim, né, na preparação aqui para a nossa live, o professor Carlos Elias, recentemente, agora em fevereiro,
ele publicou um artigo no portal Migalhas exatamente colocando assim: um pai de criação pode se tornar pai socioafetivo? Porque até então, não. Porque o pai de criação, né, como uma figura sociológica, normalmente aquela pessoa que criava, né, a criança mais pela questão do afeto, mas havia normalmente uma diferenciação entre o filho biológico e aquela criança. Às vezes, por exemplo, ela não é colocada no seguro de saúde, né? Ou no eventual testamento, ela também não seria beneficiada, mas não quer dizer que ela não seria querida, não seria cuidada, né? Mas é porque ele está trazendo à tona também uma recente decisão do STJ no sentido de que três enteadas que o pai acabou falecendo, o pai de criação acabou falecendo na pandemia, elas buscaram o reconhecimento da socioafetividade, inclusive para serem consideradas herdeiras legais e poderem dividir a herança com a filha biológica do falecido. E o entendimento até então era que não só era necessário o afeto, mas também o interesse daquele pai em criar um vínculo jurídico com aquela filha, né? Ou aquele filho. Mas, por essa decisão, a terceira turma do STJ entendeu ser possível, nesse caso, independentemente da comprovação de intenção de vínculo jurídico, ser possível considerar a socioafetividade. Então, ele trouxe à tona esse julgamento meio para acender um alerta, que se isso se tornar, digamos assim, regular, isso pode ter consequências sociológicas significativas, no sentido de que as pessoas que anteriormente, se dispusessem a ter um pai ou uma filha de criação, com o risco disso virar uma paternidade socioafetiva, de repente a pessoa pode repensar e a gente até entende, ele até coloca assim no final do artigo, não é questão de ser certo ou errado, mas é questão de deixar claro como que a gente vai cuidar disso juridicamente, né? Exatamente, até para afastar as expectativas, né? Eu acho que essa regularização ela faz com que as pessoas elas se reconheçam dentro dessa relação. Porque eu acho que o maior fator que faz com que isso aconteça, né, é que aquele filho muitas das vezes ele vai amar, ele vai ter uma boa relação, mas ele ainda assim vai se sentir diminuído diante dos filhos biológicos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue legitimar essa relação. A gente consegue, é uma forma do Estado poder aproximar essas duas pessoas também juridicamente. E aí eu acho que, tendo esse instrumento jurídico, a gente consegue pensar em um avanço de uma convivência familiar muito melhor. Porque até os próprios os outros filhos, né, vão começar a reconhecer aquele filho sócio-afetivo como um irmão. E aí a gente começa a ter ali, né, direitos e deveres dentro dessa estrutura familiar. Eu acho que você tocou no ponto talvez mais importante da socioafetividade. Porque as pessoas, em regra, só conseguem enxergar o direito. Ah, então eu vou ali colocar fulana como minha filha sócio-afetiva, que ela vai poder ser minha dependente no plano, eventualmente numa pensão, mas isso também gera deveres. Eventualmente, essa filha sócio-afetiva pode vir a ser chamada a pagar uma pensão para o pai, Para ser uma entendeu? curadora. Para ser uma curadora. Então, assim, isso é também que eu acho que talvez careça de mais esclarecimento para a população. Que às vezes as pessoas só veem um lado da moeda ou só vê uma questão por um resultado imediato. Mas isso tem um resultado bastante longo e bastante amplo, né? Que as pessoas às vezes. E aí é que eu acho que entra muito importante a sua figura como advogado familiarista e como a advocacia que a gente vê hoje, que é a advocacia preventiva,
que é a advocacia do futuro, no sentido de, na consulta, deixar isso bem claro. Que eu não sei se na sua prática você já vivenciou da pessoa não ter totalmente esse limite bem delimitado. O que você sente assim na sua prática? Eu sinto que há uma falta de preocupação quando se trata dos filhos socioafetivos, né? Ah, não, eu não creio, mas eu estou numa relação com aquela mulher, por exemplo, que já tem um filho, ou a mulher com um pai que já tem um filho, mas eu não tenho um compromisso. E aí, eu recentemente estava trabalhando em um planejamento sucessório, em que a senhora manifestou o seguinte: olha, eu quero fazer um testamento porque a minha filha está se relacionando com um outro rapaz e esse rapaz tem um filho. Eu tenho medo desse filho querer ter os mesmos direitos que o meu neto. Então eu percebo que há essa preocupação de eu acolho aquele filho, né, aquele ser e aquele indivíduo na seara do afeto, mas eu não reconheço ele tão legítimo quanto o meu neto biológico. Então a gente percebe muito isso assim na prática. E aí, quando a gente está falando de uma nova recomposição familiar, a gente precisa de abraçar aquela família como um todo. Mas aí, Guilherme, você não acha que talvez aquela questão que o Carlos Elias está colocando no artigo dele é que seja o ponto crucial? Que às vezes ela quer relacionar com aquele ente de uma forma afetiva, De uma mas forma não entende que ela seja filho. Aí é que entra a questão. Aí o outro se vê como filho, mas que de repente ele vai querer ter os mesmos direitos com aquele que está concorrendo. Será que isso é legítimo? E se ele é, e também ele só vê os direitos, mas ele também não vê eventuais deveres? Eu acho que é bem desafiador. é desafiador. Eu acho que é bem desafiador na prática, digamos assim, no dia a dia das relações, mas também até nas consequências jurídicas. Por isso é que essa reforma do Código Civil vem em bom tempo, né, num bom momento, porque a gente precisa de diretrizes. A gente que é aplicador do direito, cada um na sua seara, a gente precisa de diretrizes, porque Eu, senão eu, eu vejo o direito chegando como uma possibilidade de olhar essa relação sob uma outra ótica. E não necessariamente só a ótica de afastar essa figura. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa talvez de uma mudança de comportamento, né? E aí, de fato, ter essas opções de escolher, mas não só olhar para a ótica de filho sócio-afetivo, entendi. só É pertence ao como se afeto. você dissesse assim, a mensagem que o direito está querendo trazer é uma mensagem de inclusão. Inclusão. Ok, aí a gente pode lembrar, por exemplo, da família monoparental, né? Por exemplo, um pai com um filho, sem ter a mãe ou sem ter irmãos, ou só dois irmãos, já que a mãe e o pai faleceram ou são ausentes, né? Aí a gente vai incluir isso, e aí a gente chega também no outro ponto que é bastante atual, que é a questão da família é, de pelo, né? Que é a relação do ser humano com o seu animal. E aí, o que você me diz? Bom, Ana, essa eu acho que é uma das melhores assim, propostas do projeto, porque eu, inclusive, estou animado. Estou muito animado para poder fazer guardas de pet e cobrar alimentos para o pet. Eu estou muito animado com essa proposta, porque é uma realidade, né? Um dos assuntos que foi debatido nesse seminário foi exatamente sobre como que hoje a gente tem enxergado o pet, né, dentro das relações familiares, né? O pet antes, no tempo dos meus avós, ficava lá no terreiro, na casinha de madeira, comendo lavagem. Hoje não. Hoje a gente tem ração da melhor qualidade para o pet, a gente tem hotel para pet, a gente tem hospital para pet e plano de saúde para pet. Plano Então, funerário também, tem plano de saúde para pet também. plano funerário. Plano funerário Plano também. Então, funerário. Inclusive, eu tenho uma pessoa próxima a mim que o cachorro faleceu
E aí teve todo um local que o cachorro ficou, a família ficou por uma hora, velou o corpo e tudo, e foi Engraçado que velório, e depois é que ele foi enterrado. se eu não me engano, tá? Eu vou falar aqui de uma forma correndo o risco de passar uma informação talvez errada, mas aí peço às pessoas que estão assistindo para buscar essa informação de fato. Mas recentemente, se eu não me engano, no Fantástico, no Jornal Nacional, teve uma matéria dizendo que aqui em São Paulo tem uma lei de que agora Tem. autoriza o pet a ser enterrado no mesmo espaço, naquele território ali do tutor. Ah, tá. Não, Então, o que eu vale a pena a consulta. O que eu vi de São Paulo foi uma decisão de 2020 do Tribunal de Justiça de São Paulo que autorizou a viagem do coelho dentro do avião, Sim, acompanhado do seu dono. Depois eu vi um processo aqui de Minas Gerais, de Pedro Leopoldo, que também tratando dessa questão da inclusão do PET. E tem um projeto de lei, né, que está também em discussão no sentido de mudar a tipificação, a natureza jurídica do animal, que hoje é considerada pelo objeto Código sem movimento. Civil um bem móvel, semovente, né? Que anda né, sozinho, mas ele vai ser considerado, né, usando até uma expressão que vem lá de Portugal, aquele ser Sem senciente, quer dizer, ciência. um ser que tem sentimentos, ele não é pessoa, mas ele também não é um móvel, né? Não é um carro, não é uma cadeira, não é um computador. Então, se ele tem sentimentos, ele tem que ter um tratamento jurídico, uma proteção jurídica maior, uma segurança, né? Proteção contra abusos, né? Então, quer dizer, tem muita novidade chegando, né, Tem Guilherme? muita novidade chegando. Essa questão do animal eu vejo muito também como uma mudança de comportamento, né? A gente sabe que a natalidade tem caído bastante no nosso país, até porque hoje as pessoas têm buscado mais um protagonismo no mercado de trabalho e a gente sabe que uma maternidade, né, ela acaba demandando muito e aí as pessoas acabam optando por não querer ter um filho, né, um ser vivo, e agora estão optando por ter vou até falar a nova nomenclatura, né? Um ser sem ciência. Então, eu acho que é um ser vivo sem ciência. Então, eu acho que é uma forma da gente poder reconhecer também uma nova forma de se transferir o afeto, né? E aí as pessoas começam a pensar nessa possibilidade de ter um animal, de ter um pet ali para poder dividir a vida, né? E aí a gente consegue se deparar agora com essa nova regularização, que eu acho muito interessante, até porque eu acho que com esse avanço, acredito que até os maus tratos vão diminuir. Porque a partir do momento que a gente começa a reconhecer, né, os animais dentro desse contexto familiar, acredito que vai ter uma responsabilização maior no trato com o animal. Então eu acho que a gente vai conseguir aproveitar esse projeto de lei para além do direito de família. A gente consegue também visualizar um cenário positivo em relação a como as pessoas vão tratar esses bichos na nossa sociedade. Então é uma Olha que, expectativa que eu tenho. olha que interessante, a Viscarpa que está assistindo aí, a gente colocou que a nova lei em São Paulo faz com que possa ser enterrado pet no mesmo jazigo da família. Então, é a legislação adaptando ao fato social, né? Então, é muito interessante. Um Então, outro ponto, Ana, que eu acho que eu deixei de mencionar, que eu estava até refletindo sobre isso, que eu acho que é interessante a gente pensar. Os pets também vão poder receber herança, obviamente, por meio de um tutor, né? Será nomeado um tutor para que se administre a herança daquele pet. Isso também está em pauta, está em discussão. Eu acho que quando a gente pensar em nomear um tutor para administrar aquela herança para aquele pet, a gente vai reduzir muito os riscos de ter uma herança jacente e uma herança vacante, né? Porque muitas das vezes aquela pessoa não tem um herdeiro, mas às vezes ela tem um pet. E nomeando um tutor, a gente consegue possibilitar ali uma sucessão menos caótica, né? Que é essa questão envolvendo a herança jacente e a herança vacante. Então eu também consigo pensar em um reflexo dentro do direito sucessório.
Muito interessante. Eu acho que a gente abarcou assim três temas atuais importantes que estão aí no projeto de lei de reforma do Código Civil. E o que eu acho que a gente pode completar é o seguinte, né? Complementar, é de que toda lei é uma escolha nossa, uma escolha da nossa sociedade em determinado tempo histórico que a gente está. Então, por isso também que é muito importante a gente está sempre buscando saber o que é lei, o que não é, o que eu gostaria que fosse e que não é, e a gente provocar as autoridades específicas para a gente ter essa alteração. Então, eu convido a todos a acompanharem de perto esse projeto de lei que está em discussão, entendeu? Para a gente, inclusive, poder se manifestar, buscar a nós, né? Eu acho que isso fecha toda essa discussão que a gente está trazendo aqui hoje. Guilherme, você gostaria de acrescentar algum outro tema para a gente poder tratar aqui? Bom, eu acho que a gente Alguma conseguiu. coisa da sua atuação? Eu acho que a gente conseguiu falar muito bem, né, sobre os temas assim, que eu acredito que irão gerar um impacto muito positivo na nossa, enfim, na nossa sociedade, no nosso país, né? Mas eu acredito que uma das coisas que a gente pode hoje pensar, Ana Cristina, é de fato bater nessa tecla de como que as famílias de fato têm se movimentado, e eu gostaria de trazer aqui para reiterar isso, né, com quem estiver assistindo, que agora recentemente saiu um documentário Hum, na Globoplay, não me lembro o nome, mas era o testamento, acho que da Anitta, que é a CEO, diretora das Pernambucanas, das Casas Pernambucanas, em que neste momento encontra-se em coma, havendo uma disputa enorme de duas mulheres pedindo um reconhecimento de união estável. Duas mulheres disputando um reconhecimento de união estável, né, nesse período em que ela está em coma, e é bater nessa tecla de que a união estável hoje ela é uma realidade no nosso país. Eu sempre vou defender o reconhecimento de união estável. Por quê? Porque a gente está vivenciando pessoas constituindo famílias sem um contrato, sem um documento. Isso está sendo uma realidade no nosso país, porque hoje as pessoas elas estão preferindo se relacionar, né, do que depois se relacionar primeiro para depois formalizar, né? formalizar. Isso, Uhum. isso né, saiu em dados agora recentemente do IBGE, de que de fato as pessoas hoje elas estão vivendo uma informalidade. E que eu vejo uma preocupação muito pequena em regularizar isso por meio de um documento que é muito simples. E aí eu percebo muito um receio, eu não vou fazer porque eu quero me casar. Poxa, é só converter a união estável em casamento. E eu percebo uma falta de interesse muito grande e a gente tem vivenciado muitas discussões e muitos casos de reconhecimento pós-mortem, que é um procedimento muito mais lento e que acaba gerando muitas consequências. E aí, depois que perde um companheiro, às vezes corre o risco de perder a herança para um pai ou para um filho, perde também um plano de saúde durante a relação, perde um benefício previdenciário. Então, eu acho que esse momento aqui, já que a gente está trazendo tantas discussões, né, do momento, eu acho que essa questão da união estável é um assunto que precisa de ser tratado. Eu vejo poucos advogados falando sobre isso. Percebo que é um receio porque sabe-se que a união estável é um procedimento que não depende tanto de um advogado, bem entre aspas. Mas eu vejo poucos advogados familiaristas levantando essa bandeira de um reconhecimento de união estável. E eu estou aqui para trazer isso, você também que atua na parte notarial, com certeza vai concordar comigo em relação a isso, de que é algo que as pessoas precisam de ficar atentas, né? Então as pessoas elas estão formalizando relações, mas não estão, elas estão constituindo relações, mas elas não estão preocupadas com essa formalização. E as consequências dessa ausência é muito grave. Não, olha, disso tudo que você falou, eu anotei aqui algumas coisas para a gente destacar. Primeiro, as pessoas confundem formalização com burocracia, quando, na verdade, a formalização tem uma relação direta com a segurança jurídica daquela pessoa.
Então, você tem um advogado que está na Constituição, artigo 133, é essencial a administração da Administração da justiça. justiça. Você tem as serventias extrajudiciais, cada uma na sua especialidade. No caso do tabelionato de notas, que você vai formalizar a sua vontade e você tem uma autonomia de escolha de uma série de coisas. Por exemplo, quando você vai formalizar a sua união estável, você vai decidir sobre o regime de bens. Uma coisa que eu sempre falei em sala de aula é uma coisa que eu sempre repito. A nossa cultura ocidental trata de uma forma muito ruim dois assuntos: dinheiro e morte. Ao passo que a gente devia naturalizar isso, eu falo, tem que estar no almoço de domingo na casa da mãe, na casa da avó, do lado da macarronada. A gente tem que falar o que gostaria que fosse feito, o que que pretende, como que pensa o dinheiro, como que a família se constitui. E isso tem muito a ver com o que você está falando, é a questão de você, o casal, ter a maturidade de preventivamente sentar e falar, como que nós vamos resolver o dinheiro? Você tem alguma coisa antes? Você tem uma moto? Você tem um apartamento? Nós vamos dividir? Não vamos dividir? Nós vamos ter uma conta conjunta? Não vamos ter uma conta conjunta? Então, é muito importante a consulta ao advogado nesse ponto. E a formalização da sua situação jurídica. A pessoa pode formalizar um contrato de namoro, né? Ela pode É um até o documento contrato de tão namoro para simples que não configure uma união estável. e que Porque as evita muitos pessoas problemas. evita muito problema, as pessoas têm que entender o seguinte: o casamento é formal? Sim. Você tem que ter o edital de proclama, você tem que aguardar os 90 dias, você tem que fazer um requerimento, você tem que pagar, tudo bem. Mas ele é sacramentado e ele tem as consequências jurídicas bem estabelecidas. A união estável hoje, por decisão jurisprudencial, ela tem os mesmos efeitos sucessórios que um casamento. Então, isso pode ser interessante para um dos lados, porque na morte de um ele vai ser herdeiro do outro, mas pode ser desinteressante, por não ser essa a intenção que ela queria. Mas porque ela não se precaveu, as consequências jurídicas vão ser completamente diferentes do esperado, né? A fi- As pessoas reconhecem o advogado muito como um atuante do litígio, né? Eu acho que a gente tem as Sim, pessoas ainda enxergam o advogado como aquela pessoa que vai entrar em um tribunal e que vai brigar. Sendo que hoje a gente tem tantas formas de fazer justiça, formas mais práticas, mais sérias, mais econômicas. Então, assim, eu fico muito chateado com isso, porque eu vejo muito esse tratamento da figura do advogado, do tipo, o advogado só atua no momento ruim, o advogado só atua na tragédia, e muitas das vezes ele não consegue trazer um resultado que o cliente esperava. Mas o tempo todo ele está alertando o cliente do que ele deve fazer para evitar esse resultado. Porque quando a gente está diante de um sistema do judiciário, a gente pode esperar tudo. A gente pode esperar um resultado positivo e um resultado negativo. Ou seja, a gente está delegando o nosso poder de decisão para outras pessoas. Muitas das vezes, na hora de discutir alimentos e guarda, eu sempre converso isso com os meus clientes. Vamos primeiro tentar um acordo. Vocês estão tendo o poder de decisão. Vocês vão delegar esse poder de decisão para um terceiro? E ainda assim eu exato. percebo que as pessoas têm essa vontade constante de delegar a tomada de decisão. É porque eu acho também que é um pouco da nossa cultura ocidental, que a gente é acostumado a ter sempre alguém a nos guiar, a nos orientar. Mas assim, eu tenho muita esperança nas novas gerações. Você é a nova geração. Eu sou formada há 33 anos, eu sou de outra geração. Para você ter uma ideia, no meio da faculdade veio a Constituição de 88. O meu professor de Direito Constitucional deu 5 pontos para quem copiasse à mão os 200 artigos. Eu copiei. Fui das poucas da sala. Eu morro de pena que eu não guardei esse caderno, que ele hoje ia valer ouro, entendeu? Mas a sua geração é completamente diferente. É a geração que está aí até acostumada com um clique. Um clique você tem a decisão, com um clique você tem o artigo, mas com um clique você também tem que ter a prevenção, né? Entender que tem que pensar antes, Eu né? espero muito que a minha geração, com essa ansiedade, reflita sobre isso e tome decisões também mais céleres, porque não adianta ter esse espírito de ansiedade lidando com o judiciário, que hoje está completamente sobrecarregado, que tem decisões que demoram meses e meses. Hoje mesmo eu conversei com uma cliente, falei, olha, o seu processo vai demorar,
A gente precisa de ter paciência. Finalizei no ano passado de 3 demandas extrajudiciais no final do ano, ali entre setembro e dezembro, com o mesmo prazo que eu protocolei processo, que até hoje eu não tive nem audiência. Então, assim, é muito importante conscientizar as pessoas nesse sentido. Eu acho que é um paradoxo que a gente vive, né? Ser do direito e não defender tanto o judiciário, mas é porque hoje a gente está diante de outras Eu acho que alternativas. não é um paradoxo, é só acrescentar esse outro raciocínio. Você é do direito, mas o direito hoje ele é preventivo. Ele é Ele não é preventivo. só, ele não é só pós-direito, ele é preventivo, né? Não é só da litigância, mas também da pré-litigância. Ô, Guilherme, acho que a gente está chegando aí perto de 50 minutos de live, a gente combinou de fazer 30. Eu queria só aproveitar, quando você contou esse caso aí de uma a mulher que está em coma e tem duas tentando comprovar a união estável, a gente lembrar também a possibilidade da declaração antecipada de vontade, que é um documento que é feito em cartório para validade em vida. Não é para Testamento vital, validade né? pós-morte como um testamento. É o chamado testamento vital. Por exemplo, a pessoa pode declarar em vida, enquanto ela está lúcida e capaz, que ela não quer se submeter a determinado tratamento médico. Se ela tiver uma doença terminal, que determinados tratamentos ela não quer fazer. Então, isso também são recursos muito importantes, muito modernos, que a gente precisa divulgar. Não só para a geração, mas para todas as gerações, que é possível hoje fazer isso. A questão da curatela também, que é possível o idoso fazer esse documento. Então, eu recomendo a todos aqueles que estão assistindo a live que qualquer dúvida que tenha, procurem o seu advogado de confiança, façam uma consulta preventiva sobre os temas e também ao seu tabelião de confiança, ao tabelião de notas da sua cidade, da sua comarca. Hoje a gente tem uma plataforma digital também que as pessoas podem acessar, né? Porque tem muitos recursos e ferramentas disponíveis, mas as pessoas precisam conhecer e usar, né? Então, Guilherme, para a live não cair, eu vou fazer o fechamento, te agradecer imensamente pela disponibilidade, dizer que eu tenho uma esperança gigante em você e no que você representa, que é uma nova geração que vem com não só ideias novas, mas você é comprometido, você busca conhecimento, está sempre antenado, está no digital, que é um meio hoje essencial, né, de todo profissional estar presente, e dizer à nossa audiência que a gente está no nosso perfil, que é o Cartório Ponto Oficial, também no YouTube, no LinkedIn, no TikTok agora a gente está entrando, porque a gente quer tentar trazer informações e estudos sobre cartórios de uma forma geral. E só finalizar, vou te pedir licença para pedir uma solidariedade, uma oração para a nossa população da Zona da Mata, que na noite de ontem sofreu uma chuva absurda, que causou desabamento, deslizamento, mortes, entendeu? Aqui na cidade de Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, também Matias Barbosa e Ubá. Então, eu não poderia fechar essa live sem fazer esse apontamento. E, no mais, agradecer a todos que estiveram presentes e que, se curtiram essa live, ela depois será disponibilizada nos nossos perfis, que vocês façam o compartilhamento, porque, como eu sempre digo, informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Pode fazer as suas palavras finais, Guilherme. Ora, Cristina, eu queria te agradecer imensamente, né, me dar essa possibilidade de voz. Para mim é uma honra muito grande diante da sua trajetória, diante da pessoa também que você representa e representou para a gente no meio acadêmico. Para mim é uma grande honra, né, poder estar aqui e poder partilhar desse assunto que muito me interessa. Tenho certeza que é a primeira de muitas. Em breve a gente estará aqui, talvez em outras estruturas, né? Quem sabe lá no YouTube com uma nova estrutura, porque o digital é isso, né? Ele está em constante evolução. E queria também reiterar, né, a solidariedade. Eu já estava com isso também em mente, então não há do que se preocupar em relação a isso, né? E a gente torce para que todas essas famílias aí consigam se reestruturar, de que conforte o coração daquelas pessoas que perderam, né, seus entes familiares
e que no final das contas tudo dê certo. Infelizmente, nesse momento a gente não tem muito o que fazer. A gente precisa só de simplesmente, né, torcer para que as pessoas, os nossos representantes legais consigam, né, ser eficientes e de que Deus consiga aí atuar de forma espiritual na vida dessas pessoas. Queria agradecer também a todos que ficaram conosco, né, até esse momento, e eu espero poder voltar aqui futuramente com uma nova bagagem, porque o conhecimento é uma bola de neve, né? A gente precisa de sempre estar empenhado aí em aprimorar e sempre ter algo novo para poder partilhar. Ótimo. Então, muito obrigada. Você pode fazer um encerramento aí. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tira uma foto, Guilherme, Vamos antes de tirar. encerrar, de nós dois, para a gente poder postar. Deixa eu tirar. Pronto. Valeu, Tchau, foi tchau. ótimo. Tchau, tchau.